Fala, nação, semana intensa no Flamengo. Ainda pode contratar Vitinho. Desfalques podendo ser confirmados. Um já é certo. Essa semana e daqui em diante, Flamengo espera resolver situações pendentes no elenco. Contratação definida. Tabela atualizada do Campeonato Carioca. Flamengo pode cair posições. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, para a gente logo já adiantando. A tabela do Campeonato Carioca. Hoje ainda tem o jogo entre Nova Iguaçu e Volta Redonda. Entre Vasco e Sampaio Corrêa. Tá, o Nova Iguaçu e Volta Redonda empataram ontem. Tirando esse jogo, a tabela de classificação, por enquanto, é Volta Redonda 17 pontos, Flamengo 14, Vasco 13, Nova Iguaçu 13. Esses seriam os 4 clubes que fariam a semifinal do Campeonato Carioca. Botafogo na 5ª posição, 12, Sampaio Corrêa 12, Maricá 12 e Madureira 12. Os 8, o 5º, 6º, 7º e 8º consecutivo. Fluminense na 9ª posição, inclusive na posição que está o Fluminense, está fora até inclusive da Taça Rio, isso mesmo, que é os times da 5ª à 8ª posição. Boa Vista 10, Portuguesa 7 e Bangu 4 pontos. O Flamengo pode perder aí uma posição. Se o Vasco ganhar, ele cai para terceiro, ou se o Sampaio Corrêa ganhar, ele cai para terceiro também. E aí, se o Sampaio Corrêa ganhar, o Botafogo, o Nova Iguaçu sai da 4ª colocação e o Vasco fica nela. Se o Sampaio Corrêa ganhar do Vasco. Se o Vasco ganhar, o Vasco toma a posição do Flamengo. Sampaio Corrêa e Vasco ganhando, os dois tomam a posição do Flamengo. O Flamengo cairia para terceiro lugar. O Sampaio Corrêa ganhando, o Botafogo o Nova Iguaçu sai da fase de classificação. E aí seria o Vasco o último da fase de classificação. Bom, essa semana aí que começou é a semana cheia para o Flamengo. E a programação do Flamengo já está definida. Segunda-feira, treino às 9h30. Na terça, treino às 15h30. Na quarta, 21h30, o jogo contra o Botafogo, um dos clássicos da semana, porque no sábado o Flamengo joga contra o Vasco. Na quinta-feira, treino às 15h30, na sexta, treino às 9h30 e no sábado, jogo contra o Vasco às 16h30. Então aí, 2 clássicos para o Flamengo nessa semana. Então, semana cheia aí, Flamengo focado. E não se assustem, se o time do Flamengo aí vier modificado também. O Felipe Luiz deixou a letra na entrevista coletiva, falando que se ele tiver que perder o emprego para não ter que estourar os jogadores, que ele não está nem aí, que ele vai perder o emprego, mas ele não vai arrebentar os jogadores. E está coberto de razão. Campeonato Carioca não vale nada. O ano passado a gente priorizou a direção lá de Rodolfo Landim e a comissão técnica do ultrapassado Tite priorizaram o Campeonato Carioca. Deu no que deu a quantidade de lesão que tivemos aí. Os principais jogadores, o Flamengo acabou não conseguindo tê-los no final da temporada. Então a gente não pode esquecer isso. Tá? Título é importante? Mas a saúde dos jogadores é em primeiro lugar. Porque eles vão nos ajudar lá na frente. Bom, já que estamos falando dos jogadores aí, o Flamengo soltou o comunicado. Alexandro, fora aí
dos próximos jogos do Flamengo e a previsão é de 15 a 20 dias para retorno. Ele teve a lesão confirmada de grau 1 e pode voltar no jogo contra o Maricá no dia 22, mas a previsão inicial de 15 a 20 dias. Outro que teve uma contusão, que sentiu, foi Michael. Ele, a princípio, foi feito um exame rapidamente, não detectou nada, mas hoje, na apresentação dos jogadores, deve fazer um novo exame para saber se terá aí ou não que parar também. O certo é, gente, Felipe Luiz aí focou no primeiro jogo, o foco inicial era a disputa da Supercopa do Brasil, o Flamengo venceu, ok. Com o Felipe Luiz assumindo, o Flamengo subindo aí na classificação para poder chegar na fase final do Campeonato Carioca, ok, isso também está acontecendo, e o time vai ser rodado. Por exemplo, De La Cruz e Arrascaeta não jogaram no fim de semana contra o Fluminense, pode ser que jogue contra o Botafogo na quarta-feira, mas pode ser que os dois não atuem juntos, podem atuar um num tempo, sai e entra o outro, e o Felipe Luiz vai dando essa sequência aí de rodagem ao elenco rubro-negro. Tá, isso aí, e o Felipe Luiz está coberto de razão mesmo de fazer essa rodagem. Porque a gente quer ver os principais títulos vão ser definidos no final da temporada. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e o Super Mundial. Então, o Flamengo quer estar bem lá, e lá ter aquele sprint, aquela arrancada, para quem sabe aí não almejar e conquistar alguns dos 4 títulos aí principais da temporada 2025. É isso que o Flamengo quer. Bom, falando em isso que o Flamengo quer, essa semana aí é uma semana de definições, isso mesmo. O Flamengo aí estuda já chegar e sentar para conversar com o goleiro Matheus Cunha, com o Guilherme Varela e resolver a situação do Eric Pulgar. Porque os 3 jogadores fazem parte do elenco principal do Flamengo e estão ficando sem contrato no final de dezembro, no dia 31. E já no meio do ano pode assinar um pré-contrato. O Flamengo já sinalizou a possibilidade de renovação de contrato do Matheus Cunha. O Pulgar deu um sinal de ok, que quer ouvir agora a proposta do Flamengo, porque ele esperava chegar alguma proposta da Europa e essa proposta não chegou. Então ele autorizou os empresários a procurarem o Flamengo, a sentar e conversar. O Felipe Luiz, que é um dos grandes responsáveis pela essa mudança de postura do Eric Pulgar também, e o Flamengo aí iniciando. Pode ser que essa semana já venha a resolver a renovação de contrato de Eric Pulgar. 2 anos, que essa aí é a intenção do Flamengo, e uma valorização substancial aí em relação ao salário de Eric Pulgar, que é um dos mais baixos do chamado titulares do Clube de Regatas do Flamengo. Guilherme Varela, esse pode ser que o Flamengo não venha fazer tanta força para ficar no Flamengo. Por quê? O jogador chegou com uma expectativa e não conseguiu render. E viu aí no final da temporada passada o Wesley voar. E aí ganha um bom salário no Flamengo, o Varela, um bom salário, e o Flamengo entende aí que o custo-benefício do jogador não é tão atraente. Depois que resolver essas pendências, o Flamengo aí vai sentar e tem a intenção de sentar para resolver aí a situação do Gerson. Lembrando, o jogador tem contrato até o dia 27, até 2027, então o Flamengo está tranquilo. Mas entende sim que ele precisa de uma valorização salarial, sim. Mas ele, a princípio, está lá no final da fila para resolver essa situação. Outra situação, informações vindo do Sul,
dá a entender que o Internacional começa a ficar flexível à proposta que o Flamengo fez por Vitão. 6 milhões de euros, mais o perdão da dívida de Thiago Maia. O Internacional aí com uma crise financeira, deve não somente o Flamengo, mas outras equipes, e aí não chegou mais nenhuma proposta para o Vitão, mas o Vitão já deixou claro que não forçará nenhuma situação, mas que a proposta existe e está mantida. Tá? E existe e está mantida. Por que o Flamengo ainda mantém essa proposta? Porque o Flamengo tentou chamar Cleiton para conversar e os seus empresários não querem conversa. Querem, ao fim do contrato do atleta, poder levá-lo para qualquer outro clube. E aí comenta-se o interesse do Benfica na contratação do jogador. O zagueiro Cleiton sempre foi muito bem elogiado pelos treinadores. Os últimos que passaram, o Tite e o próprio Felipe Luiz. Porém, não tem minutagens suficientes, não tem jogado. E aí os seus empresários entendem que dessa maneira o jogador não é valorizado. Tem os elogios, mas não é colocado para jogar. Vou dar minha opinião, é um bom zagueiro, mas toda vez que sempre entrou em campo, nos jogos oficiais, ele andou falhando. Não teve aquelas falhas gritantes que resultaram em gols, mas andou falhando sim. E o Flamengo aí então vê a possibilidade de realmente precisar da contratação de um zagueiro. Por isso mantém a proposta para o Vitão. Tá? Porém, mantém a proposta para o Vitão. Mas não vai aumentar nem nada. Até o dia 28 de fevereiro, a janela de transferência no Brasil está aberta. Vamos falar aí agora, para a gente chegar quase ao fim do vídeo, do treinador que o Flamengo está contratando. Isso mesmo, é Nuno Campos, desculpa. Português de 49 anos, que já treinou o Tondela, algumas categorias de base, de alguns clubes europeus, tem inclusive a licença da Europa Pro, para treinar times do futebol europeu, e o Flamengo aí chegou, já fez a proposta, o treinador aceitou e chegará para comandar o Sub-20 no final do mês de fevereiro. Enquanto isso, Kleber dos Santos, horroroso treinador, diga-se de passagem, desde quando assumiu o Sub-20 no lugar do Felipe Luiz, não conseguiu vencer, ou melhor, convencer, né? E aí a situação piorou mais ainda nesses 4 primeiros jogos do Campeonato Carioca. Horroroso. O treinador foi aí um pedido de Marcos Braz em 2023, já era do Flamengo, saiu, e aí Marcos Braz pediu, retornou em 23. Em 24 assumiu o Sub-20 no lugar do Felipe Luiz, e aí, ao que tudo indica, bye bye, tchau, deve sair do Flamengo. A princípio não tem uma posição para o atleta, o treinador no departamento de futebol. Pode ser alocado para as categorias abaixo do Sub-20? Pode, mas acredito eu que ele não venha aceitar. Fazer parte da comissão técnica do Felipe Luiz, acredito que seja muito difícil, tá? Mas pode acontecer. Então, Nuno Campos aí chega no final de fevereiro para assumir o Sub-20 do Flamengo. E aí, mais informações, a questão do Jorginho. A situação, o Flamengo também espera ver se consegue resolver a situação do pré-contrato com o atleta ainda essa semana. O jogador já está ciente de tudo, entre o jogador e o clube já está tudo resolvido, e o Flamengo espera aí essa assinatura. Miguel Arteta quer manter ele pelo menos mais um ano,
no Arsenal, porém o Arsenal soltou um comunicado ontem, e aí os jornais ingleses trouxeram, que tem 5 jogadores que serão dispensados. Entre eles os 2 mais conhecidos, que é o Jorginho e o Sterling, que fez parte aí da seleção inglesa. E para piorar, o Martinelli se contundiu aí no jogo passado, né, e deve ficar de fora aí durante uns 20 dias. Então, assim, a bruxa está solta lá no Arsenal, como esteve no Flamengo ano passado. E com isso, o Arsenal não vai liberar o jogador. Mas lembrando, a temporada da Europa termina em maio. O Flamengo conseguindo fazer um pré-contrato aí com o Jorginho, mesmo se não conseguir fazer o pré-contrato, e se o Jorginho manter a palavra dele, ele na primeira janela de transferência, já do meio do ano, aquela janela especial que a FIFA criou para o Super Mundial, ele deve desembarcar no Rio de Janeiro. Você voltou aqui no canal, mas ainda não se inscreveu? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. Isso ajuda e ajuda muito. O YouTube entende que o vídeo está sendo satisfatório e continua indicando mais gente. Na hora que você sentir a vontade, é só clicar no botão de se inscrever. Estaremos aí de braços abertos a recebê-lo. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.